Eu dou 30 segundos para vocês adivinharem onde eu estou gravando esse vídeo. Se vocês já viram alguma foto minha no Instagram, com certeza você sabe onde eu estou. Se você é a minha família, com certeza você sabe onde eu estou. Mas é a única forma que eu encontrei de gravar esse vídeo, porque hoje a rua inteira decidiu fazer uma orquestra desorganizada, batendo furadeira, cachorro latindo, moto, fazendo gracinha, gente brigando, fazendo bagunça. Então, o único lugar na minha casa na qual é um pouco restrita desses barulhos é o banheiro. Mas enfim, estamos aqui para falar do amor do Senhor Jesus Cristo, então não importa onde a gente esteja, importa que a mensagem seja pregada. Fala comigo, people, tudo bem com vocês? Aqui é a Carol do Quero New Jesus e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu quero falar sobre uma mensagem muito importante, na qual eu acho que todos nós devemos dar uma máxima atenção. É sobre forças para perdoar e coragem para pedir perdão. Tem um vídeo no meu TikTok que eu vou até colocar aqui para vocês, que assim resume bem a palavra perdão hoje em dia. Non, rien de rien. Non, je ne regretterai. É isso, pessoal. Não tem o que fazer. Tem pessoas que literalmente manifestam: a pessoa que não perdoa, ela não vai pro céu. Por quê? A gente tem muito pecado. Muito mesmo. Imagina se não fosse a misericórdia do Senhor, o sacrifício que Ele fez por nós, para perdoar, nos lavar, nos redimir dos nossos pecados e justificar a gente. A gente não teria uma entrada para o céu, a gente não teria. Imagina a pessoa que não perdoa, porque o Senhor fala: quem não perdoar não será perdoado. Então é sobre isso. É um assunto que assusta, que às vezes deixa pessoas iradas, literalmente demônios manifestam nas pessoas quando se houve perdão, porque através do perdão a obra do Senhor acontece. Então, hoje eu quero usar aquela parábola maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, né, sobre o servo incompassivo, o servo que não perdoou. Sabemos que nós temos uma dívida enorme com Jesus Cristo, porque os nossos pecados são muito pesados, são muito caros, são pecados que jamais a gente pagaria. Pensa uma pessoa totalmente endividada, que ela tem uma dívida assim, anormal. Ela nunca, nem se ela vendesse ela, a família dela, se ela pegasse o mundo todo e vendesse, ela não ia conseguir pagar. É algo maior do que isso. Isso é tipo 1000 vezes pior para nós. A gente tinha uma dívida de pecado, uma descendência pecaminosa tão grande contra o Senhor Jesus, tão grande que a gente jamais conseguiria pagá-la, mesmo se a gente tivesse todo o dinheiro e tudo no mundo, e que a gente não tem no caso. O preço que Ele pagou pelas nossas vidas e para perdoar nossos pecados, levando sobre si todas as dores, nossos pecados, todas as transgressões, foi muito caro. Ele deu a vida dele. Só isso, alguém santo, que nunca pecou, alguém divino, um Deus morreu por você, para te perdoar, para te salvar. E aí, Ele só pede uma coisa. Você será perdoado conforme você perdoa. Entendeu? Então, se o Senhor Jesus Cristo, magnífico, perdoou você da sua dívida exorbitante que você jamais conseguiria pagar, por que você não perdoa seu irmão? Que às vezes pegou uma coisa com você, não devolveu, ou às vezes brigou com você numa situação ali. Por que você não perdoa alguém do seu trabalho, que às vezes falou mal de você ou tramou contra você? Por que você não perdoa sua mulher, seu marido, que às vezes cometeu algo ruim contra você? Por que você não perdoa o irmão da igreja, que às vezes falou uma coisa que você não gostou? Ou o pastor, né? Então, assim, são coisas a ser pensadas. Se a gente tem uma dívida tão pequena, uma pessoa nos deve ali, e a gente não é capaz de perdoar, como a gente espera que o Senhor Jesus Cristo, que fez tudo por nós, perdoe essa grande dívida? Ele já fez. Porém, é condicional. Ele tem que te perdoar todos os dias, porque todo dia você comete pecado, todo dia você faz alguma besteira. Então,
essa dívida todo dia, aquela dívida exorbitante, todo dia ela está ali, o Senhor tem que perdoar todos os dias, tanto que a gente pede perdão todos os dias. Nós vamos ler aqui a parábola, tá? Mas antes eu queria que vocês entendessem o que é perdão, tá? Eu dei uma introdução aqui, falando o que perdão representa para Deus e o que a gente ganha com isso, vamos dizer assim. Perdão vem da palavra perdonare, que diz o seguinte: perdoar é doar, é abrir mão de algo. Então, quando a gente perdoa, a gente abre mão do nosso orgulho, certo? Porque a gente, às vezes, não quer perdoar aquela pessoa, tá com raiva, tá magoada. Deu aquele egoísmo de achar que, não, ela fez isso comigo, então agora ela vai ver o que eu vou fazer. É tudo sobre nós. A gente não pensa que tem um Deus lá em cima que nos perdoa de tantos pecados piores, por que a gente não pode perdoar aquele pecado? Então, lá no latim, significa perder, doar ou perder a razão, abrir mão de algo para alguém, né? Quando a gente perdoa, a cura. Quando a gente perdoa, a salvação. Quando a gente perdoa, a gente recebe milagres. Perdoar, pedir perdão. Perdoar, pedir perdão. É isso que a nossa vida como cristão deve ser. Já viu que várias passagens o Senhor fala assim: pode ir, seus pecados estão perdoados. O cara era paralítico. What? O cara era cego. What? O cara era, sei lá, qualquer coisa. Era uma prostituta. Então, quando o Senhor fala seus pecados estão perdoados, assim, eu perdoando seu pecado, você vai ser curado, entendeu? Você vai ter força para perdoar alguém. É isso que o Senhor espera de nós. Ele nos perdoou. Então agora nós temos que pedir perdão e perdoar pessoas também. Só que antes eu queria ler em Mateus 18, versículo 15, que fala sobre o perdão do pecado do irmão. Vou ler tudo, que eu acho que fica melhor. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreendo entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhar seu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva contigo um ou dois, para que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Se não escutar, diz-o à igreja. E também, se não escutar a igreja, consideram como um gentil publicano. É verdade vos digo, que tudo o que ligares na terra, será ligado no céu. E tudo o que desligares na terra, será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio dele. Então Pedro, aproximando dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que é até 7, mas 70 vezes 7. A gente tem que entender o seguinte: o Senhor sempre fala, olha, resolve. A pessoa tem uma coisa contra você, vai lá e resolve, com uma testemunha. Você e ele. Ah, não quis escutar? Então agora vai resolver você com outros testemunhos. Ah, não quis? Leva para a igreja. Se ele não quis nem perdoar, nem ser perdoado, então assim, nem pedir perdão, então aí ele não tem parte no reino dos céus. Porque se ele não está apto a nem perdoar e nem ser perdoado, pedir perdão, então o que ele está fazendo no cristianismo, no evangelho? O evangelho é sobre isso, sobre dar, receber, dar, receber, dar, receber. Então, assim, a gente sempre está sendo abençoado com alguma coisa, a gente sempre tem que abençoar. A gente foi agraciado com a graça do perdão, tendo que ser agraciado também para perdoar alguém, para pedir perdão a outra pessoa, da mesma forma que a gente pede para Deus. E aí entra na parábola, que o Senhor vai explicar por que tem que perdoar tantas vezes. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Gente, 10.000 talentos. Se for você converter isso, para que eu já li isso sobre talentos, isso daria o quê? 1,3 bilhões, muita coisa. É uma dívida impagável com um servo. Então ele precisava resolver essa conta, essas dívidas com o servo, chamou o servo para ele poder pagar. E não tendo como ele pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, que a dívida se ele pagasse. Então aquele servo, prostrando-se e o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, perdoou-lhe a dívida. Ele não só falou: não, beleza, ok, você pode me pagar depois. Não, ele falou: tudo bem, você não precisa pagar não. What? É isso que o Senhor faz conosco. Ele não simplesmente perdoa o pecado. Tudo bem, ok, depois você me paga.
Ok? Não, ele falou assim, ok, eu vou pagar a sua dívida, você não me deve mais. Olha isso, gente. Deus é muito misericordioso. Então, aquele senhor teve compaixão com seu servo e soltou ele. Perdoou a dívida, apagou o pecado dele. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo, que eu te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi tirá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao Senhor tudo o que se passara. Então o Senhor, chamando a sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu Senhor entregou-os a atormentadores até que pagasse tudo que lhe devia. E assim vos fará também meu Pai Celeste, se do coração não perdoares cada um dos seus irmãos as suas ofensas. Aqui o Senhor tem falado. Se você não perdoar seu irmão, você não vai ser perdoado. Um dos pecados que não tem perdão é o pecado de não perdoar alguém. Entendeu? Então, olha pra você ver. O Senhor, ele é muito sério sobre perdão. Ele até fala que antes de você dar o dízimo, você tá lá, vai dar seu dízimo ou sua oferta. Se você tiver uma dívida com alguém, tem que pedir perdão a alguém, ou ter que perdoar alguém, você tem que ir lá resolver isso primeiro. Senão o Senhor não vai aceitar seu dízimo. Você vai ficar como o devedor lá. Então, olha como que é sério. Tá de brincadeira, gente. Toda vez que eu vou gravar vídeo, é isso. Não tem o que fazer. Tem que ir pro banheiro porque tá isolado. Mas enfim. O Senhor fala que todas as vezes você tem que ir lá fazer reconciliação primeiro. Seja você a pedir perdão ou dar o perdão. Porque senão o Senhor, ele não aceita a sua adoração, ele não aceita as suas ofertas. E você vai ficar como devedor, não vai? Vai ficar como devedor. Então, se Jesus, ele julga com uma reta justiça de nos perdoar, de fazer com que a sua dívida impagável desapareça, a gente tem que fazer uma dívida que o nosso irmão nos deve, pequenininha, desaparecer também, entendeu? Uma vez, uma experiência própria. Olha pra você ver como o Senhor, ele é justo. Uma vez, quando estava começando aquele movimento de o Senhor começar a tocar em mim para que eu fosse convertido de verdade, porque eu só ia na igreja, só porque meus pais iam, eu ia também, então eu acreditava em Deus, sempre acreditei em Deus, nasci acreditando em Deus, sabia que Jesus é Deus, que Ele faz, que Ele cura, mas eu não tinha uma proximidade com o Senhor, eu não seguia os mandamentos dele. Então, eu fui e comecei a orar ao Senhor um pouco mais, estava querendo uma sede ali, buscando o Senhor, pedindo Ele. Só que sabe quando você não sente que você está perdoado? A gente tem esse negócio do cinto. Eu falei, meu Deus do céu, eu não sinto que eu estou perdoado. Aí eu comecei a ver vários vídeos de pessoas falando, pastores falando, gente, se você não perdoa, você não é perdoado por Deus. Não adianta. Se você tiver ter que perdoar alguém lá, e você não tiver pedido perdão a Deus, e não tiver perdoado alguém lá na sua vida, ou sei lá, esclarecer alguma coisa, não adianta. Se o mundo acabar hoje, você vai pro inferno porque Deus não te perdoou. E aquilo ali começou a falar muito bem comigo. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu comecei a olhar pra minha vida. E aí eu falei, meu Deus, mas quem? Quem que eu tô devendo perdão ou eu tô devendo perdoar? O Senhor literalmente me deu uma lista de pessoas. Eu falei, como é que é, Deus? Eu olhei lá e eu falei, não, mas isso aqui é a pessoa que tem que me pedir perdão. O Senhor não importa. Para Deus não importa se é você que errou ou se foi seu irmão. Ele manda você ir. Você, cristão, ir lá ao encontro. Ó. Você pegou contra mim aquele dia lá, tudo bem. Ok, aquilo ali machucou. As coisas não vão ser a mesma coisa, mas eu te perdoo em nome de Jesus Cristo. Meu coração não tem rancor contra você. Tá bom? Não tô falando que você tem que ficar mil maravilhas com a pessoa. Voltar à mesma coisa que é. Afinal, teve uma coisa ali, teve uma ruptura. Às vezes vai ser um amigo seu que te traiu ali. Você vai falar, pô, você não vai voltar a minha amizade, mas conviva bem com aquela pessoa, entendeu? Não precisa se afastar, não precisa tirar aquilo ali da sua vida. Se for algo que realmente não tem como costurar de novo, ok, tira da sua vida, mas deixa aquela pessoa ali sabendo que agora tá com ela. Foi ela que errou, mas você perdoou porque você tem um Deus que te perdoou. E por isso que você perdoou. Quando você tem misericórdia e graça sobre a sua vida, você passa a ser misericordioso e
agraciado com outras pessoas também. Então, o Senhor me deu aquela lista e eu tava tremendo lendo aquela lista. Eu falei, meu Deus, mas ele não importa. Eu falei, mas Senhor, isso aqui já resolveu. Não resolveu direito, vai lá resolver. Mas Senhor, isso aqui não tem nem nada a ver com o negócio de perdão, de perdoar. Eu aproveitei que eu tava fazendo uma lista pra você, já coloquei uma pessoa aí que está precisando esclarecer as coisas, porque você está sendo um mau exemplo para as outras pessoas. Você diz que é cristã, mas as coisas que você faz não condiz com isso. Tem pessoas que olham para você e às vezes agora eu penso nisso, pessoas que olham para mim e eu posso me dizer, eu não sou nada, Jesus quer tudo na minha vida. Realmente, isso é verdade. Mas às vezes tem uma pessoa que olha para você e que às vezes fica revoltado com Deus por ver a sua atitude. E às vezes não perdoa alguém por conta da sua atitude. Então, se ele me deu uma lista enorme, que eu fiquei assim, não. Eu fiquei relutando, se eu quando você não perdoar essa galera, não pedir perdão, não vou te perdoar. E aí é que eu falo, forças para perdoar. Porque não é fácil perdoar. Às vezes a pessoa te feriu, foi uma traição. Às vezes foi uma quebra de aliança, uma lealdade que foi jogada no lixo. Às vezes foi alguém que tirou alguém da sua vida. Quantas pessoas, eu vejo 1000 desculpas, gente, não adianta, ao cubo, 1000 desculpas. Conta uma história ali de um cara que matou o filho da mulher, só que ele conheceu Jesus no meio tempo disso. Quando ele foi preso e ele pede perdão, ele sabe o quanto que ele precisa pedir perdão para aquela pessoa. Ele tirou alguma coisa e aquela mulher perdeu o filho. Imagina, gente, alguém que saiu dentro de você, o presente de Deus, perdeu o filho. Ela teve forças para perdoar. E aquele cara lá, que ele poderia, nossa, não ser morto pela mulher, porque a mulher, imagina, matou o filho, ele teve coragem para pedir perdão, é isso que a gente tem que fazer. Forças para perdoar, coragem para pedir perdão, porque às vezes a gente erra com alguém lá, ou às vezes conta uma mentira, ou às vezes faz qualquer coisa que impacta a vida da pessoa e a gente não acha que não tá nem aí. Isso passa a pessoa ter uma visão ruim sobre você ou sobre Deus. E aí a gente tem que ter coragem para ir lá pedir perdão. Voltando que a questão da minha lista, que o Senhor me deu, que eu achei aquilo ali, eu falei, meu Deus do céu, que lista é essa? Tá uma lista, tanta gente. E aí eu relutei até o Senhor me falar, olha, eu não vou perdoar você enquanto você não fazer isso. E aí eu fui lá, nem tinha o número das pessoas. Fui lá no Instagram, tinha uma pessoa que assim, não vou expor essa pessoa, mas assim, a pessoa que errou comigo, né? A pessoa que errou comigo. E o Senhor falou, se você tiver rancor com alguém, aí já tira. Porque se tiver, tu vai lá, eu não acabo agora. Tinha umas 3 pessoas que tinham um rancorzinho no meu coração, que eu ficava sempre remoendo, falando, sempre remoía, porque eu era rancorosa. O Senhor falou, já tira, senão eu vou fazer lá nessas pessoas. E eu não queria nessas pessoas, então tirei o rancor, perdoei, ok, tá tudo certo. Porque se essas pessoas, elas nem sabiam que me deviam alguma coisa, ou que precisava perdoar alguma coisa minha, então eu estava com rancor dessas pessoas, que eu achava que elas me deviam, porque eu era muito egoísta, muito humanista, muito religiãozinha de Caim. Então, eu tirei já, para o Senhor nem me pedir lista com essas pessoas, porque, pelo amor de Deus, eu não quero envolver com essas pessoas, então eu já cortei a ruptura. Enfim, o Senhor me deu essa lista e eu fui começando a olhar. Tinha pessoas que, assim, era inacreditável, meu Deus do céu, era inacreditável. Essas pessoas, tinha uma pessoa que, como eu disse, não vou expor essa pessoa, tentando mais, mas assim, que a pessoa que me devia tanto, ó, pra você ver como que a gente pensa, ela me devia tanto, cara, aquilo ali foi uma coragem minha de pedir perdão, sendo que não era eu que estava errada, não era eu que estava errada. Eu fui pedir perdão que fui muito idiota com você, eu acho que você deve alguma coisa, mas o Senhor me mostrou que não é você que me deve, então assim, te perdoo e, por favor, me perdoe. Essa pessoa, você realmente, sabe? E eu lá, aí o Senhor, aí eu fui fazendo pra cada pessoa. Tinha pessoas que não era, assim, pedir perdão, mas eu cheguei nelas e falei, olha, teve uma vez que eu menti sobre isso aqui, ó, só pra sair daquela situação. Teve uma vez que eu tive que inventar uma história pra sair de uma situação, e isso pode, não sei se isso impactou isso pra você, mas eu não quero que você pense isso de mim, sabe? As pessoas que estiver assistindo esse vídeo e lembram dessa história, vai lembrar direitinho o contexto que eu tava falando. Tem 3 amigas minhas que eu não pedi perdão pra elas, nem elas tinham que pedir perdão pra mim. Mas eu tive que pedir perdão
por exemplo, uma mentira que eu contei pra sair de uma situação, só que aquela mentira foi longa demais e pode ter impactado a vida daquela pessoa, entendeu? Então, eu te pedir perdão por esse tipo de coisa. Esclarecer coisas, olha, aquilo ali ficou mal entendido entre nós, mas assim, ó, isso aqui não é isso, entendeu? Só me deu a lista e ele me fez a limpa. Quando eu terminei, eu tava assim no chão, assim, arrasada. E eu fiquei muito triste naquele dia. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, por que eu fui fazer isso? Fiquei muito triste comigo. Mas aí, logo depois, apareceu um vídeo pra mim falando assim, às vezes, o dia que você tá mais triste com você, mais assim, desgastada por às vezes fazer uma coisa que você não queria, é o dia que Deus ficou mais feliz com você porque você obedeceu o que Ele mandou. Então, aquele dia, depois daquele dia, eu senti Então, hoje em dia, eu sempre quando eu tô vendo que eu tô acumulando negócio de gente que me deve, eu tenho essa mania de achar que os outros me devem. Isso é como é que eu posso fazer? Uma carência de achar que todo mundo te deve alguma coisa. Ninguém te deve nada não, meu irmão, é a gente que deve para Deus. Não deixa esse negócio acumular dentro do seu coração não, porque quando vai acumulando, vai o orgulho misturando, meu Deus do céu, o orgulho mata as pessoas não entendem isso. Meu Deus do céu, tá dando 30 minutos de vídeo já. Então assim, o Senhor me fez fazer aquilo e eu fiquei, meu Deus. A gente como cristão tem que resolver as coisas horizontal primeiramente, antes de resolver o vertical. Antes de você pedir perdão a Deus, perdoa o seu irmão, pede perdão ao seu irmão. Nós que somos cristãos, temos que ir, mesmo quando estamos errados e mesmo quando não estamos. Porque imagina uma pessoa que não é cristã vir te pedir perdão primeiro. Pelo amor de Deus, irmão. Já chega lá, irmão, aconteceu aquilo ali entre nós, tudo bem, eu te perdoo, tá? E se ficou algum mal atendido da minha parte, peço perdão pra você, em nome de Jesus, irmão. Vamos esquecer isso tudo, vamos ficar de boa, sem rancor, tá bom? Resolve, irmão, resolve. Porque se você não resolver lá com a horizontal, como é que você espera resolver com a vertical? Entendeu? Então, bora, galera, fazer a reconciliação. Eu queria ler com vocês um versículo pra gente finalizar, tá? Mateus 5:25, né? Aqui, ó. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e ao juiz te entregue ao oficial, te cerrem na prisão. Ele diz o seguinte: resolve com o seu irmão primeiro, antes que ele fale assim, ó: Senhor Jesus, tem lá meu irmão, não pediu perdão pra mim. Entendeu? Ele é cristão. O que é isso? Qual que é o benefício de ser cristão, sendo que você prega um Jesus que perdoa, mas você não perdoa as pessoas? Então faz as pessoas te entregar para Deus. Aí Deus te... Então, para resolver isso, pede perdão, amigo. Errou? Vai lá, pede perdão com sinceridade. Né? Desculpa aí, desculpa qualquer coisa, né? Desculpa qualquer coisa não. Perdão pelo erro que eu fiz aquele dia. Matei, roubei, te traí, peguei um negócio que era seu, falei mal de você, me perdoa. Estou arrependido. Meu Jesus me ensinou que eu tenho que pedir perdão para você, para que eu possa ser perdoado. Então, ô irmão, te peço perdão, sinceridade. O que eu posso fazer para reparar isso? Ok? É você que precisa perdoar, vai você também lá. Errou contra mim, tudo bem. Cara, realmente algumas coisas vão mudar. A gente não vai... É difícil ter confiança de novo. Deus não pede. Confie novamente. Confie novamente. Deus não pede isso. Deus não fala lá, vai lá. Deixa a chave do seu carro de novo com o carro. Não, ele pede pra você perdoar. Ir lá e conciliar. Olha, tá tudo bem, vamos ficar de paz. Te perdoo. Tá, pode ficar tranquilo. Te perdoei de coração. Não tenho rancor contra você. Não vou fazer nenhum mal. Fica de boa. Porque é isso que o senhor quer. Ele perdoa uma dívida impagável. Por que você não pode perdoar uma coisinha? O senhor fez isso comigo, me deu uma lista. E eu falei, meu Deus do céu. Senhor, eu não tenho pessoas aqui que... Meu Deus do céu. Senhor, se você não perdoar, filha, esquece de pedir perdão. Então, tem hora que eu fico assim, meio amargurado com as pessoas. Eu era muito rancorosa, gente, melhorei demais. O Senhor foi entrar na minha vida. Através daquele dia que eu pedi perdão e perdoei, o Senhor, ele foi fazendo um trabalho incrível na minha vida. Ele começou com isso, na questão do orgulho. Depois do orgulho, ele passou para a questão da autoestima, que para mim, assim, foi algo fantástico. A autoestima que o Senhor recuperou na minha vida. Olha para você ver como que através do perdão, o Senhor vai trazendo cura, vai trazendo libertação. Primeiro o Senhor trouxe a cura da minha autoestima. O Senhor me mostrou que esse cabelo que eu tenho, foi Ele que me deu. Ele desenhou cada traço do meu corpo, do meu rosto, do meu cabelo. Ele sabe tudo. E Ele começou a fazer um trabalho de libertação incrível na minha vida. Libertação
das minhas convicções, libertações dos meus ídolos, foi tirando a idolatria da minha vida, ainda tá tirando, tá? É um processo ainda que tá acontecendo. Eu sou muito grata, Senhor, muito grata a Ele ter me ensinado sobre perdão. Então você que tá aí, perdoa, meu irmão. Quero orar pra você entender o quanto que perdão é poderoso na sua vida. Começa a perdoar as pessoas, faz uma listinha, pede Deus pra te ajudar na listinha. Se você esqueceu algum nome, Ele põe o nome que você até não lembra, tá? Então, quero orar pra você. Senhor, meu Deus, meu Pai, alcança as pessoas agora, Pai. Coloca sobre elas, Senhor, a tua misericórdia e graça. Mostra para elas, Senhor, que o Senhor perdoou ela uma dívida impagável e que ela perdoar ou pedir perdão por uma coisa tão menor para outras pessoas pode trazer para ela cura, salvação, libertação, pode trazer milagres e prosperidades, bênçãos, Senhor. Então, ilumine essas pessoas de sabedoria, Pai. Tira todo o mal, todo o orgulho, Pai. Faça com que elas sejam, Pai, perdoadas e tenham forças para perdoar e coragem para pedir perdão, Senhor. É isso que eu peço. E isso que eu falo para vocês, gente. Perdoem, que vocês serão perdoados, tá bom? E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.